Comida cara, mercado ameaça governo, mídia golpista mente e bolsonarismo surfa a onda. Culpam Lula pela alta na comida e o atacam por propor ao povo uma forma de diminuir os preços. O que o mercado e seu aparelho de manipulação querem mesmo é derrubar o governo, se possível, antes das eleições. Esse texto polêmico é do nosso Eduardo Vasco. Quais os destaques dele, Gui? Sim, Lula, ele deu uma entrevista no dia 6 de fevereiro, uma entrevista de 45 minutos, em que ele fala de diferentes assuntos, incluindo o valor da comida, né, que está em alta. E aí, o que o Lula ele sugere é o seguinte, né, que as pessoas parem de comprar alimentos que estão num valor muito alto, porque ele quer propor uma solução meio que com a lei do mercado, né, de oferta e procura. A seguinte questão, né, o seguinte método. Se a procura diminuir, o preço também vai ter que diminuir. Então, essa, digamos, foi a estratégia do Lula, como Eduardo Vasco destaca, para não interferir diretamente, né? Porque houve comentários anteriores, né? Talvez uma ideia de interferir diretamente, o governo interferir diretamente no preço da comida, e o mercado, a grande mídia já fez aquela tempestade, né? Porque é um absurdo o governo agir para garantir preço mais baixo na mesa do trabalhador. E é um absurdo isso para a grande mídia e para o mercado. Então o Lula ele vai e traz essa sugestão. E aí a grande mídia, que já vinha atacando ele, culpando o governo pelo preço dos alimentos, também ataca quando ele faz essa sugestão. É isso que Eduardo Vasco ele destaca, né? E o Lula, né, nessa entrevista, ele diz o seguinte, que os fornecedores, né, as empresas ligadas aos alimentos, elas aumentam o preço porque sabem que a massa salarial está aumentando, então vamos aumentar porque vai ter quem compre. Então, esse é o ponto que o Lula destaca, e essa é a cobertura da grande mídia, né? Enfim, a gente vê aí nesse videozinho algumas das manchetes que rodaram aí ao longo dos últimos dias. Gui, eu achei perfeito uma coisa que você falou agora nessa primeira fala sobre como a grande mídia usa essa forma de atacar, né? Para meio que encurralar e fazer o Lula voltar atrás várias vezes nas próprias coisas que ele pensa, acho que até na convicção dele várias vezes. E o texto levanta pontos importantes sobre essa manipulação da mídia tradicional, de como o governo Lula se vê refém do mercado. Eu digo mercado, mas o mercado a gente pode incluir a mídia também. A mídia é muito aliada do mercado, vira um bloco só ali, quando é para defender alguma coisa, é um terror. No entanto, eu acho que também se expõe uma falha de comunicação constante do governo e até do Lula mesmo, porque eu acredito que o Lula é de uma época onde ele falava a língua do povo, mas ele falava a língua do povo na rádio, na TV e sem distorções, né? Não era considerado o fator distorção, o fator pós-verdade. Não tinha essa coisa de manipular fala, fazer um corte, emendar num outro corte e você deixar isso. Deixaria isso mais coerente, sabe? Tipo, menos coerente, digamos assim. Então, eu acho que muitas vezes falta esse tato também, de você pensar no que vai acontecer depois. Eu vou falar isso daqui e o que vai acontecer amanhã? Vão pegar o Nicolas Ferreira lá, que é o cara que sempre faz isso, vai pegar essa minha fala, vai picotar e vai fazer eu não ter. Eu não ter essa conexão mais com a população que vai achar que eu tô jogando contra ela, ou que eu acho que ela é burra, né? Porque, ó, o Lula falou que a população tem que deixar de comprar alguma coisa porque para baixarem o preço. Tipo, sabe, não foi bem isso. O contexto não foi bem esse. Mas a gente falha na comunicação. E aí, depois correr atrás, é muito difícil. É muito, assim, difícil mesmo. Eu cito um exemplo da taxa das blusinhas, onde o Lula deu uma entrevista muito incisiva dizendo que era contra e que estava conversando com Haddad, estava conversando com o Alckmin, e que isso não fazia sentido para ele, que é o que o pobre tinha que comprar mesmo as suas coisinhas ali sem ser taxado. E aí passa 2 dias, tem aquela reunião do o Congresso que é esmagadoramente, né, maior do que a esquerda ali no. Eles acabam meio que forçando o Lula a recuar e o Lula assina. E não tem uma comunicação do Lula falando: olha, o que aconteceu foi que eu não tive escolha, eu fui pressionado, ou eu fazia isso, ou nada mais andava. Tem que ter uma comunicação clara. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, vai ter pessoas lá do Centrão que vai ficar puto,
Mas ou é isso, ou a gente tá vendo o Lula perder as próximas eleições, na minha visão. Porque a comida tá mais cara, quem é trabalhador, quem é CLT, quem como a gente aqui também da classe trabalhadora, e não é CLT, mas a gente trabalha por contrato, a gente sabe que tá mais cara. E tem uma questão, Gui, que muita gente tem falado, que assim, a pessoa que não é CLT, eles falam muito sobre isso no governo, sobre o aumento do salário mínimo real, mas quem não é CLT, quem tem um vínculo trabalhista que não é ligado à CLT, tem tido a dificuldade do quê? Nosso salário não aumenta, tipo, o motoboy ali, o salário dele, tipo, mantém sempre na mesma coisa. E a comida tá aumentando, então ele sente mais rápido na pele isso, entendeu? E essa é uma questão que o Lula vai ter que trabalhar para resolver e para se comunicar melhor. Para fazer as pessoas entenderem que ele não é o culpado de todas as catástrofes do mundo e que ele tá trabalhando para mudar isso, né? Me alonguei um pouquinho, Gui, desculpa. Imagina. Não, sim, é uma questão bem delicada, né? Assim, a gente percebe dentro da esquerda muitas críticas ao governo, principalmente no campo da comunicação, no campo da falta de mobilização, né? A gente também entende que a configuração hoje do Congresso dificulta muita coisa, pressiona, né? E aí até o Eduardo Vasco ele destaca muito isso, né? Ele diz que a mídia ela quer derrubar o governo. A intenção não só da grande mídia, né? Do mercado em si, é derrubar o governo ou até, quem sabe, tentar alguma forma para que ele não se reeleja. Então, existe essa pressão. A gente que já vivenciou um golpe contra Dilma, já teve a prisão do Lula também, que foi praticamente um golpe, né? Um golpe eleitoral. E quando a gente analisa tudo isso e percebe o risco que existe de que isso se repita, é onde talvez a gente acabe, né, como, não sei, talvez pisando em ovos, não sei se essa seria a expressão, mas, enfim, né, gatos escaldaram tem medo de água fria, né, acho que esse é o ditado. Então, tudo isso nos coloca numa situação muito complicada, mas, de fato, poderia haver, sim, uma comunicação mais assertiva, talvez uma mudança, né, enfim, precisaria trazer especialistas aí para dizer o que poderia ser feito. Agora, o que é interessante a gente comentar, uma coisa que o Eduardo Vasco destaca é o seguinte, que a grande mídia, o jornalismo em si, né, ele deveria ser um local de falar a verdade, né, ou de combater as fake news, pelo menos, né, porque falar a verdade ela é muito relativa, né, ainda mais numa época de pós-verdade, em que a verdade ela já não tem o mesmo valor. Então, a grande mídia deveria pelo menos, se prontificar a não propagar fake news. E o que ele destaca é o seguinte, que a cobertura da grande mídia, nesse caso, desse pronunciamento do Lula, foi realmente de criar uma fake news e que depois foi aproveitada pelo bolsonarismo, né? Então a gente se pergunta, né, qual que é o papel, né, do jornalismo, né? É evidente que quando a gente fala de mídia, a Diálogos do Som é um exemplo disso. A gente tem sim os nossos interesses, digamos assim. A gente tem o que a gente entende como uma democracia, como a gente entende como um governo que realmente se preocupa com a população e que faz um governo, né, correto, né, para a maioria do povo. Então a gente defende isso. Então, quando a gente olha para o que a grande mídia está fazendo, o que talvez a gente se questiona é qual que é o país que eles querem, né? Evidentemente a gente já sabe, né? Mas é bem cômodo entender, né, que essas pessoas se prontificam a criar esse tipo de narrativa que, no final das contas, vai prejudicar o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, e vai beneficiar apenas o mercado, enfim, né, os grandes milionários e bilionários. Então, acho que essa é a reflexão que fica em relação a esse trabalho que a grande mídia faz todos os dias, né? Enfim, para prejudicar o governo. Eu vou só fazer mais um comentário, Gui, que para você ter noção assim de como não é só a esquerda que erra. A gente pauta muitas vezes a mídia e, por exemplo, na escala de trabalho lá, na questão de derrubar a escala de trabalho 6 por 1. A gente pautou a mídia ali por uma semana, pelo menos, e foi um debate que a direita cometeu vários erros. Vou te dar um exemplo aqui de que não foi explorado. O Nicolas Ferreira, ele deu uma entrevista à CNN, ele que é o grande contraponto dessa pauta, dizendo que ele é a favor do trabalhador, não sei o que lá, só que ele foi conversar com o dono de uma empresa e ele falou que isso não parava em pé. Ou seja, olha como é fácil explorar isso. O cara tem uma medida a favor dos trabalhadores e ele vai consultar o patrão para dizer que não é viável.
Isso não foi explorado, sabe? Não foi. E a gente tem várias coisas recorrentes que não são exploradas. Eu entendo, sim, que a mídia tem seus interesses e que é muito difícil pautar ela, né, Gui? Como a gente sempre fala assim, pautar a mídia, mas tem que se haver um combate nesse campo. Porque se a gente não combater, a gente já sai perdendo. Se a gente não levantar as discussões, a gente acaba perdendo. E isso tem me preocupado um pouco nesse quesito. Acho que a mídia tem lá seus interesses, mas devemos pensar também. A mídia tem uns interesses muito dúbios, né? A mídia não quer o Bolsonaro, mas a mídia também odeia o Lula. O que a mídia está querendo fazer é criar um terceiro elemento. A gente ainda não tá muito claro ainda pra gente quem é esse elemento, porque tá muito, né? Falta 2 anos ainda, Bolsonaro ainda não foi preso, tá inelegível, mas não foi preso. Então tem muita coisa, muita fumaça nessa fogueira ainda para queimar.